seja convosco, amém? Convido você a se colocar de pé no seu lugar, a fechar os seus olhos. Faça uma oração a Deus nesse momento. Senhor nosso Deus, nós exaltamos, nós glorificamos o teu nome. Queremos, ó Deus, render graças diante do Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o Senhor da nossa salvação. Nós entregamos, ó Deus, as nossas vidas diante do teu altar. Venha com a tua presença, Espírito Santo, encher a nossa vida. Aleluia. Santo é o Senhor. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou um pó
se cumprir. Aleluia. Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele tem dito na sua palavra. Deus que fez a promessa é o mesmo que começou a obra, e o Senhor que começou a obra, Ele é fiel para terminá-la. A obra de Deus ela não vai terminar incompleta na sua vida. A obra de Deus na sua vida ela não vai terminar de qualquer jeito, porque o Senhor é Ele quem te prometido, é Ele quem te trouxe até aqui. Aleluia, Santo, 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 Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Coloque a mão direita na altura do seu coração e cante isso. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou, eu sou a casa, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Vai cantando, profetizando. Vai cantando, declarando que a sua vida pertence a Ele. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua
Espírito nunca se apaga. Assim como Deus, Ele fez com Isaías nos seus dias, onde vai o altar, e como a tenaz ali, Ele pega uma brasa viva do altar e põe sobre a boca de Isaías, para que aquele profetizasse, que Deus possa estar tocando você, que Ele possa estar tocando a sua boca nessa noite. Entenda que o Senhor te chamou para anunciar as suas obras. Entenda que o Senhor tem um propósito sobre a sua vida. Ele te escolheu para que você vá e dê tudo, que tudo permaneça. Aplauda, glorifique, exalte o nome do Senhor Jesus. Aleluia, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória e todo o louvor. Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia em nome de Jesus. Livro de Gênesis, irmãos. Gênesis, capítulo de número 9.
Quem encontrou diz amém. Amém. Gênesis 9, nós vamos ler o versículo de número 13. O meu arco tem posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Versículo de número 11. E eu convosco estabeleço o meu concerto ou a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Feche os seus olhos, Senhor Deus. Muito obrigado pela oportunidade de ministrar a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é quem nos trouxe. Nós estamos aqui por sua causa. Nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos permitiu mais uma vez. Eis aqui a tua igreja, eis aqui os nossos ouvidos, eis aqui os nossos corações, eis aqui, Senhor, a minha boca. Usa a minha boca, meu Deus, para transmitir a tua vontade à tua igreja, em nome de Jesus. Que essa mensagem ela venha encontrar os nossos corações e que o que for ministrado aqui possa gerar transformação em nós para a honra e a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode se assentar no seu lugar. Irmãos, uma mensagem objetiva, breve, porém abençoadora, uma mensagem que eu tenho certeza que se nós, e eu digo nós porque serve para mim também, amém, irmãos? Tudo que será pregado aqui não é só para você não, é para a minha vida também, tá? Então, é de lá para cá, daqui para aí, amém? Tá? Então não estou aqui apontando o dedo para você, eu não estou aqui com a intenção de te julgar, não é a minha palavra, é a palavra de Deus e a mensagem é para todos nós, amém? Tá? Você já em algum momento na sua vida fez uma aliança com alguém e essa pessoa quebrou a aliança? Quando eu digo aliança, eu digo um compromisso. Você já fez um compromisso com alguém e essa pessoa quebrou a aliança? Isso é comum de acontecer, não é? Você faz um combinado e a pessoa quebra. Você tem uma aliança com a pessoa e ela quebra a aliança. Ela não honra com a parte dela da aliança. Isso, o que é uma quebra de aliança? É quando um ou outro não cumpre com a sua parte daquela aliança. Eu trago uma aliança no dedo e a pastora Lívia traz a mesma, uma aliança semelhante à minha. A minha aliança tem o nome dela e a aliança dela tem o meu nome, simbolizando que há um compromisso entre nós, simbolizando que eu tenho um compromisso com ela e que ela tem um compromisso comigo. Deus aqui está fazendo um pacto com Noé. Algumas Bíblias dizem estabelecendo um concerto, outras Bíblias dizem estabelecendo uma aliança. Então eu quero que você compreenda ao longo da mensagem que aliança e concerto é a mesma coisa. Pacto é a mesma coisa que concerto e aliança. Meu pacto, há um pacto entre mim e ti, há um concerto, há uma aliança, é a mesma coisa. Eu estava trabalhando ontem
E eu estava vindo de Mateus Leme, e quando eu desci ali, a MG50, antes de passar por cima do viaduto, eu olhei ao longe, e bem longe, entre meio às nuvens, havia um arco-íris. E nessa hora Deus me deu a mensagem para hoje. Nessa hora Deus me deu a mensagem. Nesse momento o Senhor, Ele falou comigo. Porque o arco-íris é o símbolo da aliança entre Deus com o homem, conforme a gente leu aqui. E ao longo, irmãos, da história bíblica, a gente está na introdução aqui, eu creio que você está entendendo, amém? Ao longo da história bíblica, Deus ele foi fazendo concertos, alianças, pactos com os homens. Deus, ele fazia aliança com o homem, e o homem quebrava, e Deus fazia outra aliança com o homem, e o homem quebrava. Então, tiveram homens que não quebraram a aliança. Tiveram homens também que foram extremamente fiéis à aliança com Deus. Pastor, dá um exemplo de um. A Bíblia fala de um homem chamado Enoque, e o que a Bíblia diz a respeito dele é que ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Alguém que não quebrou a aliança. Aquele homem, ele era tão fiel a Deus, ele era tão temente a Deus, a vida dele era tão voltada para Deus que ele foi transladado. Deus não podia deixar alguém daquela forma aqui. E Deus falou assim: não, vem ficar aqui comigo. E aquele homem não experimentou da morte. Aquele homem, ele é levado para Deus. Alguém que não quebrou a aliança. E ao longo da história, você conhece, Deus fez aliança com vários homens. Deus tinha uma aliança com Sansão, amém ou não amém? Deus tinha uma aliança com Sansão. Quem quebrou a aliança? Deus ou Sansão? Sansão quebrou a aliança. Então é normal, é comum a gente ver dentro da Bíblia que Deus ele estabeleceu aliança com vários homens, com várias pessoas. E nós temos aqui 3 exemplos de aliança que Deus fez. Hoje, agora a gente entra dentro da mensagem. A gente tem aqui 3 exemplos de aliança que Deus fez, que vai tratar de uma forma maravilhosa conosco nessa noite, no nome de Jesus. Gênesis 2. Pastor, que aliança é essa? É a primeira aliança da Bíblia. É a primeira aliança da Bíblia. Então, é uma aliança muito importante. Versículo de número 16, diz assim, ó: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa é a primeira aliança que Deus estabelece com o homem. No início, Deus ele já estabelece uma aliança com o homem. Eu quero que você compreenda uma coisa: essa aliança ela é conhecida também como aliança edênica, por causa do Éden, mas também adâmica, por causa de Adão. Então essa aliança é conhecida dessa forma, ou edênica por causa do Éden, ou adâmica por causa de Adão. E Deus estabelece essa aliança então com Adão. E onde eles estavam? No Éden. Por isso chamada de aliança edênica. Eu quero que você compreenda que essa aliança ela tem nela princípios básicos. Princípios básicos. Eu
fui treinado na minha vida cristã para entender que servir a Deus não é brincadeira. Eu fui treinado na minha vida cristã para entender que servir a Deus exige compromisso. Mas eu também fui treinado para entender que Deus ele não nos dá um fardo além do que a gente possa suportar, além do que a gente possa carregar. A Bíblia diz que o fardo do Senhor existe, porque Ele disse: o meu fardo é leve. Então existe um fardo a ser carregado. O próprio Senhor Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vem e siga-me. Então eu consigo entender que existe um compromisso para ser servo de Deus, mas eu também consigo entender que o Senhor não vai me provar além do que eu possa suportar, diz a palavra. Eu consigo entender também que essa aliança aqui no Éden, ela é uma aliança com princípios básicos, e ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Olha aqui que dificuldade. Porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Gente, é a mesma coisa que você falar com o seu filho assim, ó, ele já entende. Eu não estou falando da bebezinha no colo, eu não estou falando nem da bebezinha que está no colo aqui, eu estou falando a exemplo dela, que já entende, a exemplo da Cécia, que já é mocinha também. Você colocar algo ali na mesa e falar assim: não mexe. Se ele entende que não pode, é simples, é só não mexer. É simples ou não é, irmão? É algo simples. Deus estabeleceu princípios ali no Éden, e um princípio básico: come de qualquer árvore, porém dessa aqui não come dela não. Eu consigo perceber que a aliança edêmica ou adâmica, ela vem recheada de provisão. Por quê? Olha o que a palavra está dizendo, irmãos. E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Tinha só uma árvore, sim ou não? Tinha muitas, não é? De toda árvore do jardim comerás livremente. Ali tinha fruta. Eu não sei qual que é a fruta que foi usada para cair, mas ali tinha maçã. Ali talvez, embora não seja árvore, talvez ali tivesse morango, manga, abacate. Talvez lá tivesse jaca, não é? Lá talvez tivesse pera. Essa aliança, ela vem com, irmãos, ela vem recheada de princípios, mas ela vem recheada de princípios básicos e recheada de provisão. Sabe o que nós temos que entender uma coisa? Aqui nessa noite nós temos que entender que Deus tem uma aliança comigo e contigo, e Ele quer manter essa aliança. Amém ou não amém? O Senhor, Ele tem uma aliança conosco. Ei, princípios básicos. Não põe a mão que morre. Princípio básico. Não vai por esse caminho porque é perigoso. Princípio básico. Não viva na mentira, porque o Senhor Jesus é a verdade. Princípio básico, sim ou não, irmãos? Não viva na mentira, porque o Senhor Jesus é a verdade. A aliança de Deus com o homem, ela é recheada de princípios básicos. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Princípio básico. É se você quiser. Se ouvir, alguém está ouvindo, diz amém. Quem está ouvindo,
diz amém? Pois é, irmãos, é princípio básico. É o Senhor dizendo assim: olha, minha aliança está aqui. E a única coisa que eu quero é que princípios básicos sejam preservados. Não come da árvore, porque se comer vai morrer. Essa aliança, olha, o olho do homem até aqui não estava aberto para o que era certo ou errado. Você entende isso? Amém ou não amém? O homem não sabia que ele estava nu. Ele estava nu até aqui. Você já leu a Bíblia? Lembra? Quem lembra diz amém? Ele estava nu conversando com Deus. Imagina, eu tenho vergonha de fazer uma oração diante de Deus sem camisa. Eu tenho vergonha de ficar sem camisa lá no quarto, ajoelhado, orando. Imagina, você está entendendo? O homem não tinha ciência do bem e do mal aqui. Então eu consigo perceber que essa aliança feita com Adão, ela vem ali com cuidado da parte de Deus. Aí alguém que estiver ouvindo essa mensagem e tiver mais entendimento bíblico que eu, porque tem muitos por aí, né, com mais entendimento do que eu, vão dizer assim: mas se não era para mexer, por que Deus colocou lá? Irmãos, se eu te disser, não olha lá para fora agora não, você vai ficar doidinho para olhar lá para fora. É ou não é? Você vai ficar querendo olhar lá para fora. Não, irmãos, ninguém vai olhar lá para fora agora não, olha não. Você vai ficar doido para olhar. Deus, ele coloca aquela árvore ali, já sabendo que o homem iria tocar nela. Sim ou não? Porque o pecado, ele tinha tido origem na terra ou no céu? No céu. O pecado começou no céu quando alguém cisma e fala assim: não, eu vou colocar meu trono, vou fazer um trono para mim acima do trono de Deus. Aí ele é lançado do céu e leva com ele até essa parte dos anjos. Deus já sabia, mas Deus tinha um plano. E para que esse plano desse certo, Deus tinha que deixar o livre arbítrio para o homem. Então, esta árvore ali simbolizava livre arbítrio. Deus disse: não mexe. Igual Deus fala comigo e contigo, que tem um monte de coisa que a gente não pode fazer. É ou não é? Amém ou não amém? Tem um monte de coisa que Deus fala para a gente não fazer. Ah não, pastor, como que eu sei se é Deus? Deus soprou o Espírito dele em nós. Amém? E o Espírito de Deus, o papel dele é nos convencer do erro e da injustiça. Convencerá o homem do pecado. Então o que é que nós temos que entender aqui? Que até aqui, nessa aliança, Deus está cuidando do homem no início. Deus já estava provendo para o homem no início. Essa aliança está cheia de provisão, porém, ela é condicional. Ela está condicionada a algo. O que? Não come da árvore. Come de todas as outras, desta não. Essa é a primeira aliança da Bíblia e da noite também. Quem está entendendo até aqui, diz amém. Versículo, capítulo de número 9, Gênesis 9, volta lá por favor. Gênesis 9, a gente vai reler o 3, para a gente relembrar aí, ó. O meu arco tenho posto na nuvem, e este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Olha aqui para mim, por favor. Nesta aliança, também
conhecida como aliança noaica, ou a aliança feita com Noé. Esta é exatamente a segunda aliança que Deus faz com o homem na Bíblia. A primeira a gente passou, agora esta é literalmente a segunda aliança que Deus faz com o homem. Porque o homem está corrompido. O homem está tomado pelo pecado. Mas aqui nessa aliança, Deus ele começa estabelecendo o seu plano de salvação. Você lembra que eu te disse que Deus tinha um plano? Amém ou amém? Aqui Deus começa colocando esse plano em ação. Porque Deus agora ele está estabelecendo uma aliança que traria no futuro salvação ao homem. Livro de Salmos. Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Salmo 89. Salmo 89. Nós vamos entender aqui duas coisas a respeito de aliança. Salmo 89, quem encontrou aí diz amém. Amém. 89, versículo de número 34. Olha o que Deus está dizendo aqui. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Algumas Bíblias vão dizer, não quebrarei o meu conserto. Não alterarei o que saiu dos seus lábios. Olha aqui para mim, por favor. É Deus quem está dizendo isso aqui. É Deus que está deixando claro na sua palavra. Não quebrarei a minha aliança. Agora, volta um pouquinho mais. Salmo 78. Salmo 78. Encontrou aí? Amém? Salmo 78, versículo de número 10. Olha o que está escrito aí, ó. Não guardaram a aliança com Deus e recusaram andar na sua lei. Algumas Bíblias vão dizer conserto. Talvez a sua está dizendo conserto. Mas é isso mesmo. Conserto e aliança é a mesma coisa. É por isso que eu te ensinei aqui no início. Não guardaram, em outras palavras, o conserto de Deus e recusaram andar na sua lei. Quando nós lemos o Salmo 89, olha para mim por favor. Deus disse assim: não quebrarei a minha aliança. Agora Deus está usando a boca de alguém para dizer que um homem não guardou a sua aliança, não guardaram a sua aliança e recusaram andar na sua lei. Duas coisas ficam visíveis aqui, tanto no Salmo que a gente leu quanto no outro, tanto no 89 quanto no 78. O homem quebra a aliança, Deus não. Deus não quebra, está na Bíblia, é Bíblia. O homem quebra a aliança, Deus não quebra a aliança. Não pense você que se você fez uma aliança com Deus, que se essa aliança não existe mais, não pense que foi Deus que quebrou. Porque Deus não quebra a aliança.
Deus ele é fiel à palavra dele. Versículo 11 está assim, ó, 78. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhe fizera ver. Deus é fiel, irmãos. O Senhor é fiel. Como nós vemos aqui, Gênesis, aqui no versículo de número 9, Deus aqui ele começa um plano de salvação. Ele começa a dar andamento no plano de salvação. Eu quero que você entenda novamente aqui, o homem quebra princípios, o homem quebra aliança, Deus não quebra. Deus aqui no capítulo 9 de Gênesis, ele está dando início ao seu plano de salvação. Olha para mim, por favor. É só analogia, conjecturas. Porque eu faço questão de repetir sem entender. O homem quebra aliança, Deus não. São só conjecturas. No capítulo 9 de Gênesis, Deus dá início ao plano de salvação. Olha para mim, por favor. Já pensou se Deus desistir desse plano agora? Você já pensou se Deus olhar para mim e para você e falar assim, não vale a pena? Você já pensou se Deus desistisse hoje? Já pensou se Ele decidisse hoje quebrar a aliança de salvação? Ah não, pastor, mas como assim? Uma coisa dessas vai acontecer? Como que Deus vai fazer uma coisa? Irmãos, eu acredito que não vai acontecer de jeito nenhum, porque Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem o quê? Eu não acredito mesmo que vai acontecer, mas são conjecturas, são pensamentos bobos meus. Se Deus decide quebrar a aliança hoje, Deus não quebra a sua aliança. Ele não quebra. O homem quebra. Foi assim no início. O homem quebra a aliança com Deus já no Éden. Deus ele decide enviar um dilúvio sobre a terra, porque a Bíblia faz questão de dizer que Deus olha de lá e vê que todos os pensamentos do coração do homem eram maus. E Deus então decide acabar com a humanidade na terra. Eu quero te fazer uma pergunta. Vamos ver se você é sincero igual eu mesmo. Entraram 8 pessoas na arca. Os que não entraram, vão para o céu ou vão para o inferno? Vão para o céu ou vão para o inferno? Quem acha que é para o inferno diz amém. Tem alguém que acha que é para o céu? Vão para o inferno. E nós estamos falando de um plano de salvação, porque aquela arca representava exatamente a salvação em Cristo Jesus. Lá nos dias de Jesus pediram para ele um sinal e ele falou: será como nos dias de Noé, ou como em hebraico, Noá. Será como nos dias de Noé. Olha para mim, por favor. Imagina, irmãos. Imagina o desespero. Por que Jesus disse que seria como nos dias de Noé? Porque imagina o desespero. Irmãos, aqui, não sei se você consegue entender. Foram 40 dias, 40 noites chovendo. Amém ou não amém?
não foi o suficiente para poder, não seria o suficiente para encher. Já choveu 40 dias aqui direto? Já ou já, irmão? Já choveu 40 dias direto. Já choveu sim. A terra encheu sim ou não? Não, a terra não encheu. Eu quero que você entenda que a palavra do Senhor nos diz que era chuva, irmãos, que descia do céu, mas brotava água da terra também. Você está entendendo? Se não leu, tem que ler lá. Era água brotando da terra. Imagina o desespero daquele povo, vendo que a porta da arca agora está fechada. Noé estava falando a verdade, como eu estou falando a verdade. Noé, ele tinha dado a esperança, como eu estou dando esperança. Noé, ele estava ali fazendo um trabalho para Deus, como eu estou aqui fazendo um trabalho para Deus, falando para pessoas: voltem para Deus, porque vai vir aí um grande dilúvio. E as pessoas, imaginem comigo, quando elas agora estão vendo a porta fechada, e foi Deus quem lacrou. Amém, irmãos? Amém? Tá? Deus lacrou aquela porta por fora. É Deus quem lacrou. Agora, imagina o desespero daquelas pessoas. Quem já engasgou? Quem já engasgou bebendo água? Você já engasgou bebendo água já? Você já foi lavar o rosto assim, chuveiro? Já? Não é? Já engasgou? Você já afogou tomando banho algum dia? Eu já afoguei tomando banho. Já afogou bebendo? Porque engasgar é isso aí, afogar. Você já afogou bebendo água? Quem já afogou bebendo água? Irmãos, morrer afogado deve ser terrível. Aquele povo não tinha para onde ir. Somente o desespero. Então olha aqui o que eu estou dizendo a você. Imagina. Deus envia o seu filho é morto, ressurreto, ou seja, ele é ressuscitado, e agora ele volta ao Pai, ele envia profetas, ele envia a sua palavra, ele envia os seus anjos para guardar, ele envia a mensagem, ele envia o livramento, ele envia a provisão, e mesmo assim o homem não crê, o homem continua caminhando conforme a sua vontade, e uma hora dessa, a água de Deus, ela volta, e eu não estou te falando que Deus vai destruir com água, porque o arco-íris significa que Deus vai destruir a terra com água. Você está entendendo? Não, amém? Tá? É a aliança, Deus não quebra. Agora a água que eu estou te falando é o momento do vamos ver. Pessoas vão falar assim: eu tive oportunidade e não aproveitei. Pessoas vão dizer assim: por que eu não entrei na arca? Por que eu não acreditei em pastor Saulo? Porque pastor barbudo, sabe? Papai Noel preto. Por que eu não acreditei nele? Por que não dei ouvido? Por que eu não decidi mesmo mudar de vida? Irmãos, são conjecturas. Amém ou amém? Tá? É viagem na maionezinha aqui. Eu estou dizendo a você o seguinte: imagina se Deus, ele quebra a aliança de salvação, eu e você esse tempo todo, buscando a Deus, servindo a Deus, e Deus decide: vou quebrar a aliança. Não é? E aí? Deus não quebra, irmãos. Deus não quebra aliança. Sabe o que nós estamos tendo aqui? Uma oportunidade. Essa passagem aqui é uma oportunidade. A passagem terrena é uma oportunidade para viver eternamente. O Senhor é maravilhoso, Ele não quebra a sua aliança. Meu Deus do céu, irmãos, eu já sonhei. Eu tive 2 sonhos, foi tão real. Se eu quisesse
se eu quisesse chamar, estou chamando de sonho, mas se eu quisesse chamar de visão, não seria exagero, você está entendendo? Nosso Deus, eu tive 2 sonhos há um bom tempo atrás. Sonhei, irmãos, que o fim tinha chegado, Jesus tinha voltado e eu estava enfrentando a grande tribulação. Todas as 2 vezes o pastor amigo estava comigo. Meu Deus do céu, aqui eu suei só de pensar, porque não tinha para onde correr, irmãos. E um apavor de Jesus, pensou uma coisa e deixou aqui. Você sabe, talvez você não sabe, se tu não sabe, você vai ficar sabendo agora. Você sabe que, ainda que Jesus busque a igreja antes da grande tribulação, pessoas se converterão na tribulação e terão a salvação eterna. Você sabe disso? Na tribulação, pessoas vão se converter, inclusive Israel vai reconhecer Jesus Cristo como ungido, que é o Messias, o enviado de Deus, porque Israel, sabe, alguns judeus, na sua grande maioria, tem judeu messiânico, tem, que acredita que Jesus é o Filho de Deus, mas tem judeu que não acredita que Jesus é o Filho de Deus. Israel vai se converter, sabe? Irmãos, foi terrível, esse sonho foi terrível, sabe? Então, a gente não pode quebrar isso, meu Deus. Porque ele não quer. Sabe o que o apóstolo Paulo disse? Ele disse assim: uma aliança, ainda que meramente humana, não pode, não deve ser quebrada. Ou seja, se tem uma aliança, se eu fiz uma aliança com o varão, é uma aliança humana, mas não deve ser quebrada. Você entende? A aliança, ela é feita para ser preservada. Deus não quebra aliança, e é por isso que eu estou dizendo a você, a gente tem que pensar antes de quebrar, irmãos. Sabe por quê? Porque se Deus decide desistir do plano de salvação e misericórdia, você entendeu? Quem entendeu a segunda aliança? Quem entendeu a segunda aliança diz amém. Vamos passar para a terceira e última aliança. Quando eu digo terceira e última, não é a terceira aliança que Deus fez com o homem, é a última aliança da noite, porque nós vamos falar da quarta aliança que Deus fez com o homem. Você entendeu o que eu falei aqui? É a quarta aliança. A gente pulou, a gente estava na segunda, aí pulou a terceira e foi para a quarta. Abra sua Bíblia em Gênesis 12. Amém? A gente vai ler o versículo de número 2 e 3, que diz assim: ó, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha para mim, por favor. Sabe qual que é o nome dessa aliança? Abraâmica. É a quarta aliança que Deus fez na Bíblia. Essa aliança, Deus inicia o patriarcado. Você entendeu o que eu disse? Amém ou amém? Deus inicia a era dos patriarcas. Embora você vê que Noé foi um patriarca, mas quando eu digo que Deus inicia o patriarcado, é porque aqui está na sequência do plano de salvação. Esse negócio é tão profundo e tão intenso, tão maravilhoso, que a gente sabe que no momento da Bíblia, a história de Abraão, mais uma vez Deus está falando assim: eu enviarei o meu filho para que ele morra
em favor da salvação da humanidade. E a gente fala de Abraão subindo o monte com seu filho Isaac. Ali representava, o cordeiro que foi provido, ou que Deus proveu lá, representava Jesus Cristo. E nesta aliança a qual nós estamos falando aqui, Deus ele estabelece aqui um concerto com Abraão. E essa aliança diz que em Abraão todas as famílias da terra seriam benditas. Diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Olha para mim, por favor. Você já pensou se Deus decide quebrar essa aliança? Você já pensou se Deus decide quebrar essa aliança? Qual aliança, pastor? A aliança de abençoar a sua família, da sua família ser bendita. Imagina se hoje todas as famílias da terra perdessem a mão de Deus sobre si. Irmãos, a família é a base da sociedade. Você sabe que querem destruir a família, sim ou não? Sim. Só o Satanás? Não, o Satanás quer destruir a família também. Mas ele tem os seus que ele está usando ali para isso. O inimigo quer destruir a família. Eu nem estou falando de política, mas crente que entende a Bíblia não vota na esquerda. Pessoa que entende o conceito família, que entende Deus, o plano de Deus para a família, não vota na esquerda. Tem vídeo de esquerda aí falando, nós vamos destruir a família. O que vocês querem? Vocês querem destruir a família? Sim, queremos destruir a família. Alguém já viu esse vídeo? Quem já viu, por favor, levante a mão. Você nunca viu, não? Tem um zoom. O Marcão já viu também, Marcão? Tá? Vocês querem destruir a família? Nós queremos destruir a família. Quem acompanhou a família em conserva? Quem viu a família em conserva? Você viu a família em conserva, irmão Celso? Não viu, não? Pois é. Viu a família em conserva? Não viu? Pois é. Zombaram da família nesse carnaval. Zombaram de Deus. Zombaram da família. Querem destruir a família. A família é um bem que Deus te deu. Sua família é uma bênção. Você está entendendo isso? Deus ele estipulou que a sua família seria uma bênção. Sua casa é para ser abençoada, sua casa é uma bênção da parte de Deus. Você não pode aceitar menos que isso. Pastor, por quê? Porque Deus prometeu na palavra dele que a sua família seria uma bênção. Você já pensou em se Deus existe um plano de abençoar a família? Aqui está escrito, toda a família da terra será bendita em ti, serão abençoadas por sua causa, porque você creu na minha palavra. Você imagina comigo se Deus desiste de abençoar a nossa casa, misericórdia. E glória a Deus, Deus não quebra aliança. Deus não quebra aliança. Eu comecei a pregação te falando de princípios por causa disso. Esse negócio é sério, irmãos. Eu estou terminando já, pregação longa, né? Mas eu creio que está valendo a pena, tá? Eu creio que está valendo a pena. Esse negócio é tão sério.
A Bíblia diz, irmãos, que ainda que o homem seja infiel a Deus, Deus permanece fiel, porque Ele não nega a sua própria palavra. Você entende? Chega todo dia na sua casa e abençoa a sua casa. Essa casa é uma bênção. Se tem discussão lá, vai parar. Por quê? Porque Deus disse que minha casa é uma bênção. Se tem bebedeira lá, se tem igual na minha família, tem pessoas entregues à droga. Vai parar, porque Deus disse que a minha família é uma bênção. Sabe, irmãos? A gente tem que tomar posse dessas promessas. E tomar posse é crer que a nossa casa é para ser abençoada. Deus me escolheu para ser uma bênção na sociedade. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Família é bênção. Família é bênção. Deus me escolheu para ser uma bênção na sociedade. Deus escolheu a minha casa para ser modelo para a sociedade. Deus me escolheu para ser bênção na igreja. Deus me escolheu para ser bênção dentro da minha casa. Amém? Diga assim: Deus não quebra a aliança. Amém? O homem tem que entender. Quando eu falo homem, eu estou generalizando mesmo. Eu estou falando com gênero, eu estou falando de humanidade. Amém? Tá? O homem tem que entender uma coisa. Tem aliança que o homem quebra que é ruim para ele mesmo. Tem aliança que o homem quebra com Deus que é ruim para ele mesmo. Você entende isso? Deus não quebra, mas o homem quebra. Eu disse uns dias atrás aqui na igreja e eu repito porque é a realidade. A minha carteirada eu me converti uma vez e nunca desviei. É carteirada mesmo. Você fala isso com orgulho, pastor Sal? Fala, irmãos. Eu nunca me desviei. Nunca. Lembrei do Capitão Nascimento, nunca serão. Nunca. Tem, irmãos, olha, deixa eu te falar uma coisa aqui. Tem aliança que o homem quebra que é prejudicial a ele. Então a gente precisa entender, uma aliança quebrada na família é ruim para o homem. Quando o homem quebra uma aliança dentro de casa, é ruim para o homem. Uma decisão sua dentro da sua casa pode mudar a sorte da sua família toda. Você entende isso? Uma decisão sua dentro da sua casa pode mudar a sorte da sua família toda, tanto para o bem quanto para o mal. Aliança quebrada com Deus afeta o homem, afeta os sonhos do homem. Tem aliança que o homem quebra que afeta os seus sonhos. Quantos deixaram de sonhar? Quantos tinham projetos? Tem pessoa que desde da sua infância, da sua mocidade, até se tornar adulto, o sonho dele é ter uma família, irmãos. Tem ou não tem pessoa que é assim? O sonho dele é ter uma família. Tem pessoa desistindo de sonhar. Tem pessoa desistindo de sonhar. E Deus não quebrou a aliança. Você está entendendo? Deus não quebrou, Deus não quebra. Então, a gente tem que entender isso. Uma aliança quebrada traz prejuízo para nós.
Porque Deus não quebra, Deus é fiel. Uma aliança quebrada com Deus prejudica a nossa fé. Prejudica a nossa fé. Deus precisa de fé, irmãos? Sim ou não? Deus não precisa de fé, não, irmãos. Eu e você precisamos ter fé nele, amém ou não amém? Mas ele em si, ele não precisa ter fé. Nele mesmo ele não precisa ter fé, não. Mas será que Deus não fica assim? Será que se eu orar aqui, o fulano muda? Deus não fica assim. Deus não precisa de fé. A gente precisa. Então quebrar a aliança pode prejudicar a nossa fé. Estou terminando aqui. No nome de Jesus, entenda o que eu estou pregando aqui. Tem aliança que o homem quebra que prejudica a igreja. Tem aliança que o homem quebra que prejudica a igreja. Você está entendendo? Sim ou não? Estão cheios está cheio por aí de tocador de bateria, mas não parar. E eu sou doido para tocar guitarra. E tem que ficar ali tocando. E está tocando a bateria. Doido para tocar o contrabaixo. E está cheio de baterista parado por aí. Contrabaixo parado. Não pega poeira porque a pastora Lívia limpa. Não vou falar que está empoeirado porque ela limpa. E está cheio de tocador de baixo por aí, pessoas que eram do altar, pessoas que, sabe, quando uma pessoa quebra aliança com Deus, ela prejudica só ela, não, ela prejudica a igreja também. A pessoa quebra a aliança dela com Deus no dízimo, ela prejudica a igreja. Essa igreja aqui, irmãos, não é a Lagoinha, não. Você está entendendo? Amém ou não? Você está entendendo? Amém ou não? Amém? A Lagoinha está lá para a Flórida. É Flórida mesmo, não é? É Lagoinha Church que chama lá? É. Pois é. Está lá para a Flórida. Tem igreja espalhada no Brasil todo, e glória a Deus pela vida da Lagoinha. Eu estou falando mal, amém, irmãos? Eu estou falando de poder financeiro. O mês que você fala assim, não vou ofertar não, você prejudica a igreja, você ajuda a não pagar o aluguel. O mês que você fala assim, não vou dizimar, o mês que você fala, vou quebrar a aliança do dízimo. Aqui, a igreja tem dificuldade para pagar as dívidas que foram feitas, um negócio e outro, o aluguel da igreja. Você está entendendo? Não quebra a aliança não. Entenda que a aliança quebrada sua com Deus não prejudica só você não, prejudica sua família, seus sonhos, sua fé e a igreja. E quando a pessoa decide quebrar a aliança com Deus no financeiro, você sabe o que ela prejudica também? A sua vida financeira, porque abre uma porta para demônio chamado devorador, cortador, migrador e destruidor entrar na vida da pessoa. Você está entendendo? Quebra a aliança, irmão. E se quebrou, nós vamos orar aqui agora para terminar o culto, e em nome de Jesus nós vamos refazer a aliança com Deus aqui, amém? Se coloca sobre os seus pés. Feche os seus olhos.
uma oração, eu gostaria que você, no nome de Jesus, começasse aí agora a meditar nas alianças que você fez com Deus, nas alianças que Deus fez com você. Quantas vezes o Senhor, Ele foi fiel à aliança? Quantas vezes nós, com a aliança quebrada, diante de Deus, Ele teve misericórdia, Ele nos guardou e nos abençoou. Aleluia. Sem você não sei pra onde ir. Se tua presença não importa, o que adianta eu ganhar o mundo inteiro? Essa canção é uma verdade, Deus. Tudo é perda sem Deus. Nada vale a pena sem Deus. Não há lugar bom sem Deus. Sem Deus não há saúde. Sem Deus não há família. Sem Deus não há alegria. Sem Deus não há esperança. Nós apresentamos diante do Senhor agora, meu Pai, a nossa vida. Nós apresentamos diante do Senhor os nossos sonhos, os nossos projetos. Nós apresentamos, meu Deus, diante do Senhor, meu Pai, a nossa casa, a nossa família. Meu Deus querido, nós sabemos que o Senhor não quebra aliança. Quem quebra aliança é o homem. Quem quebra aliança somos nós. Ah, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos nessa noite restabelecer a aliança com o Senhor, aliança de salvação. Oh, meu Deus, perdoa, Senhor, as falhas, os erros. Perdoa, meu Deus, as nossas mazelas. Perdoa-nos, ó Deus. Renova aliança com a tua igreja. Renova aliança conosco, Deus, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Nesse momento, Deus, nós estamos
restabelecendo aliança com o Senhor. Aviva, meu Deus, a nossa fé, aviva a tua igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A tua presença, Senhor, é o que nós precisamos para prosseguir. A tua presença é o que nós precisamos, ó meu Deus, para seguir e prosseguir. Santo, exaltado e glorificado é o nome do Senhor Jesus. Levante as suas duas mãos para Deus e com a alegria do seu coração aplaude, glorifique, exalte ao nome dele. A ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Queridos, nós estamos terminando o culto dessa noite. Pode se sentar no seu lugar um minutinho. Já vou te pedir para levantar agora, viu? A gente já está terminando o culto. Deus aberta, pegue aí na sua mão, vamos orar, vamos aos nossos lares. Se você vai dizimar, pegue aí na sua mão também, em nome de Jesus. Pegue na sua mão uma oferta, se você a pode fazer, né, irmãos? Deus conhece a nossa necessidade. Então, se você pode fazer, pegue aí na sua mão, se coloca sobre os seus pés. Vamos à nossa casa, debaixo da bênção, da proteção do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, muito obrigado, meu Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia. Obrigado por essa mensagem. Obrigado, Senhor, pela palavra ministrada. Obrigado por usar mais uma vez a vida do teu servo. Que essa mensagem ela possa gerar frutos, ó meu Deus, em nós e através de nós. Deus querido, conduza-nos a nossa casa em segurança, livra-nos do mal. Eu te peço em nome de Jesus, que abençoe a nossa semana, nos guardando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, eu apresento diante do Senhor o dizimista, o ofertante fiel, onde essa pessoa, meu Deus, colocar na mão dela, que a bênção do Senhor se faça presente. Eu te peço, Deus, abre as janelas dos céus e derrame bênção sem medida sobre a casa, a família de cada fiel, no nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com cada um de nós e conosco permaneça para sempre. Todos digam amém. Com paz e do Senhor Jesus vos abençoe. Pode vir à frente, apertar ou só receber a unção.